Então, veja, se você está olhando por aí, vendo todo mundo falar de empreendedorismo, todo mundo falando que é muito bom, por que nem todo mundo empreende então? Né? Então, algumas pessoas não empreendem porque elas não têm a necessidade de ter uma empresa, de ter um consultório. Tem gente que está feliz do jeito que está, como um prestador de serviço, sem um local fixo, prestando serviço para outros consultórios, enfim, tem gente que não quer ter essa obrigação de ter um consultório, de ter um local, essa necessidade passou. Há um tempo atrás, a maioria das pessoas que terminava a faculdade montavam um consultório, esse número inverteu, hoje é uma minoria. Né? Então, parece meio maluco isso, porque a gente fica falando, mas se é tão bom empreender, por que nem todo mundo empreende? Simples, porque tem gente que não quer e resolve, então, trabalhar dessa forma. Então, eu sempre falo isso, não tem certo, não tem errado, tem o que é melhor para você. É você quem vai resolver essa questão. Né? Um outro motivo pelo qual as pessoas não empreendem, né, é porque elas não querem correr risco. E o risco faz parte do empreendedorismo, faz parte dessa atitude, desse movimento de empreender. Então, porque pode dar errado. É leviano falar que vai dar tudo certo, não é assim. Você tem que minimizar o risco, diminuir a chance de dar errado. Às vezes a gente fala assim, escolha o que você não quer. O que você não quer fazer. Isso te ajuda a chegar mais rápido. Sabe? No planejamento isso entra. Então, por que a pessoa não quer empreender? Porque ela não quer assumir o risco do negócio odontológico. Né? Parece estranho falar como negócio odontológico, mas é assim que funciona. Você monta um consultório e aí você começa a passar por situações que você não está acostumado. Tem coisas formais, eu vou ter que buscar um alvará, vou ter que buscar uma licença sanitária, vou ter que contratar uma pessoa, vou ter que alugar uma sala, vou ter que reformar, vou ter que investir, e a palavra certa é investir, não é gastar. Então eu vou investir num consultório, aí eu vou abrir esse consultório, daí vai ter que vir paciente. E isso não acontece da noite para o dia, isso demora. Às vezes 24 meses, às vezes 36 meses para você estar bem. Então todo mundo começou pequeno. Todo mundo começou e passou por dificuldade, mas todo mundo superou isso. Superou isso. Isso é muito importante. Então, quando a gente olha hoje para o mundo que a gente vive, com tudo online, com tudo na mão, com tudo, a gente está a um clique de distância de qualquer coisa. Mas o consultório não é assim. Ele precisa de tempo para ele se formar, para ele se consolidar. Então, assumir o risco de montar o consultório é o que às vezes impede a pessoa de ter essa iniciativa. Então, por receio, ou às vezes por falta de planejamento, ou às vezes por achar que vai dar tudo certo. E a gente tem que estar preparado para as adversidades também. Então, eu não vou empreender porque eu não quero assumir o risco. Tá, mas você tem medo do quê? Você tem medo de não dar certo e ficar devendo? Se você montar um consultório que não deu certo, você vai ter aí 40 anos para se recuperar disso. Sabe, às vezes eu faço essa brincadeira. Você vai ficar devendo. Com 25, 28 anos, você está devendo lá 40 mil reais porque você montou um consultório e não deu certo. Mas você tem o resto da vida para pagar isso. Você tem o resto da vida para se recuperar do baque, da frustração de ter montado um consultório que deu errado. E isso vai te dar experiência. Então, pondere isso. Será que é só isso mesmo? Né? E aí tem outra coisa também por trás dessa questão de não empreender, que é não estou disposto a pagar o preço de montar um consultório. O que eu quero dizer com isso? Pagar o preço de montar o consultório é você montar um consultório onde ele depende de você para quase tudo no começo. Às vezes você vai ter que limpar o chão do consultório. Às vezes você vai ter que ir lá domingo porque disparou um alarme. Você vai ter que abrir mão de uma balada porque você tem que sábado de manhã atender um paciente. Mas, gente, isso é temporário. Isso é por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aí as coisas começam a acontecer e vão acontecer. E começam a dar certo. É uma questão de tempo, a gente precisa dar tempo ao tempo para que tudo comece a se encaixar. Montar um consultório, vem os pacientes, você atende, faz as consultas, faz os orçamentos, começa a vender teus tratamentos, atende teus pacientes, eles vão embora satisfeitos. Daí depois eles indicam vocês para outros. Paralelo a isso, você faz um pouquinho de propaganda para tentar trazer mais paciente e as coisas começam a acontecer. Então, esse preço que você tem que pagar no começo, às vezes não é dinheiro, é um preço caro porque você vai abrir mão de coisas que você gostaria de fazer ou abrir mão de coisas que você tem que fazer.
Às vezes tem que abrir mão da tua família, porque você tem que fazer uma especialização, porque aquilo tem a ver com o teu planejamento de consultório, né? Então é isso que está por trás do não empreender, né? Tem gente que não quer, tranquilo, não tem certo ou errado. Tem gente que não quer assumir o risco, então talvez por uma insegurança. E tem gente que não está disposto a pagar o preço. E aí você tem um grande potencial, às vezes você tem uma grande ideia e teu consultório ia dar certo, mas você não vai saber. Então a gente brinca assim que o pior é aquilo que a gente não fez, porque a gente nunca vai saber se deu certo ou não. E eu vejo hoje pessoas que nem levam em consideração a possibilidade de montar um consultório. Elas já desistem de antemão, assim. A primeira opção é não vou fazer. E nem querem pensar em como seria montar um consultório. Então, isso tem a ver com empreendedorismo, isso tem a ver com empreender na odontologia, né? Então, por que você não quer empreender? Dá uma pensada e vê se, de repente, isso não é uma coisa que, planejando, conversando, estudando, você consegue tirar isso, resolver essa questão e aí, então, resolve empreender. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal CRO Play e ative as notificações para receber as novidades. Se você tiver alguma dúvida, mande ali nos comentários, vai ser um prazer responder você. E acompanhe as novidades, sempre tem coisa nova aparecendo aqui para você.